Meu irmão fez piadas sobre minha esposa estar em estado terminal e depois me levou a uma boate de striptease após ela falecer. Minha esposa morreu há 3 meses, depois de lutar contra o câncer por 2 anos, e meu irmão, Kyle, acha que tudo isso é algum tipo de piada que ele pode consertar com suas ideias estúpidas sobre o que os homens precisam. Amber tinha 31 anos quando morreu, e estávamos casados há 8 anos. Kyle deveria ser a única pessoa com quem eu poderia contar, mas em vez disso, ele se tornou esse completo idiota que acha que sabe o que eu preciso melhor do que eu. O câncer começou como câncer de mama, mas se espalhou por toda parte e Amber lutou muito, passou por quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo que os médicos sugeriram, mas nada funcionou, e ela apenas continuava ficando mais doente e mais fraca. Kyle nos visitava no hospital e no início, ele parecia normal e solidário, mas depois começou a fazer comentários que deveriam ser engraçados, mas não tinham graça nenhuma. Ele dizia coisas como: bem, pelo menos você não terá que se preocupar com ela te importunando mais e talvez esta seja a maneira de Deus te dar um novo começo. Quando Amber estava muito doente e dormindo muito, ele disse: ela está apenas praticando para o longo sono. Eu mandei ele calar a boca, mas ele disse que eu precisava aprender a rir de novo e que Amber iria querer que eu tivesse senso de humor sobre isso. Quando Amber morreu, Kyle foi ao funeral, chorou e me abraçou, e eu pensei que talvez ele tivesse entendido a seriedade da situação, mas 2 semanas depois, ele apareceu na minha casa com uma garrafa de uísque e disse que era hora de eu começar a viver novamente. Eu mal estava comendo, mal dormindo e mal conseguindo funcionar, e Kyle disse que isso não era saudável e que eu precisava voltar à ativa e conhecer mulheres. Eu disse a ele que não estava pronto para nada disso, e ele disse que esse era exatamente o problema e que Amber não iria querer que eu definhasse sentindo pena de mim mesmo. Ele continuava dizendo que Amber iria querer que eu fosse feliz e que a melhor maneira de honrar sua memória era seguir em frente e começar a namorar de novo. Mas eu continuei dizendo a ele para parar de falar sobre o que Amber iria querer, porque ele não a conhecia como eu a conhecia. Na semana passada, Kyle me ligou e disse que tinha uma surpresa para mim e que eu não deveria fazer planos para a noite de sexta-feira, porque ele ia me levar para sair. Pensei que talvez ele quisesse dizer um jantar ou um filme ou algo normal, mas quando a sexta-feira chegou, ele me buscou e me levou para esta boate de striptease, dizendo que era exatamente o que eu precisava para superar meu luto. Eu não podia acreditar que ele estava falando sério e disse para ele dar a volta e me levar para casa, mas ele disse que eu estava sendo ridículo e que era isso que os caras faziam quando precisavam se lembrar de como se divertir. Ele já tinha pago por tudo e disse que não ia desperdiçar seu dinheiro só porque eu estava sendo certinho por causa de algumas strippers. O lugar todo era barulhento, escuro e cheirava a cigarros e perfume barato. Kyle continuava me comprando bebidas e me dizendo para relaxar e me divertir, mas tudo em que eu conseguia pensar era em como ela odiaria isso e em como parecia errado estar ali. Kyle ficava apontando para mulheres diferentes e dizendo quais ele achava atraentes e me perguntando de quais eu gostava, e eu continuava dizendo que queria ir embora. Então, Kyle chamou uma das strippers à nossa mesa e disse a ela que era meu aniversário, o que era mentira, e que eu precisava de ânimo porque minha esposa tinha acabado de morrer. A mulher pareceu desconfortável quando ele disse isso, mas Kyle entregou o dinheiro a ela e disse para ela me fazer uma dança. Eu disse não, obrigado, mas Kyle disse que estava pagando por isso, então eu ia receber, quisesse ou não. Finalmente, não aguentei mais, me levantei, saí e chamei um táxi para me levar para casa. Kyle me seguiu e começou a gritar comigo no estacionamento sobre como eu estava sendo ingrato, como ele estava apenas tentando me ajudar e como eu precisava parar de me afundar em autopiedade. Ele disse que Amber estava morta e nada traria de volta, então era melhor eu começar a aproveitar a vida novamente, e que a maioria dos caras ficaria grata por ter um irmão que se importasse o suficiente para ajudá-los a dormir com alguém. Eu disse a ele que o que ele disse era nojento e que ele não entendia nada do que eu estava passando. Ele disse que esse era o problema e que eu estava escolhendo ser miserável quando poderia escolher seguir em frente e disse que tinha sido paciente comigo por meses, mas que sua paciência tinha limites e que Amber teria vergonha de quão patético eu estava sendo. Eu dei um soco na cara dele, ele caiu para trás, bateu a cabeça em um carro e começou a sangrar, até pensei que poderia tê-lo machucado de verdade. Mas então ele se levantou e começou a gritar comigo sobre como eu era louco e como ele tinha desistido de tentar ajudar alguém que não queria ser ajudado. Ele disse que eu poderia apodrecer no meu luto por tudo que ele se importava e que quando eu finalmente caísse em si e percebesse que ele estava certo, eu não deveria me preocupar em ligar para ele. Isso foi há uma semana, e Kyle não ligou nem mandou mensagem, e nem eu. Porque ainda estou com tanta raiva que mal consigo pensar direito quando penso no que ele fez. Meus pais ligaram e disseram que Kyle lhes contou que tivemos uma briga, mas não disse sobre o que, e eles querem que a gente faça as pazes porque a família é importante. Mas eles não sabem que Kyle tem feito piadas sobre a morte de Amber e que ele achou que contratar strippers era um aconselhamento de luto apropriado. Eu amava Amber mais do que tudo no mundo e ela era a pessoa mais gentil, engraçada e bonita que eu já conheci. Ela não merecia morrer e definitivamente não merecia ter Kyle fazendo piadas sobre sua morte. Eu sei que não estou lidando com isso perfeitamente, mas estou fazendo o melhor que posso e não preciso do meu irmão me dizendo que a maneira como estou de luto está errada ou que eu deveria ser grato por boates de striptease. Kyle sempre se achou mais esperto que todo mundo e que seu jeito de fazer as coisas era o certo, e que qualquer um que discordasse dele estava apenas sendo emotivo ou irracional. Quando éramos crianças, ele fazia coisas como quebrar meus brinquedos e depois me dizer que eu estava sendo um bebê por chorar por isso, e que brinquedos eram estúpidos de qualquer maneira e eu deveria agradecê-lo por me ajudar a crescer. Agora ele acha que sabe melhor do que eu como lidar com a morte da minha esposa e pensa que pode me consertar com álcool e mulheres nuas, como se eu fosse
algum tipo de máquina que só precisa do comando certo para começar a funcionar novamente. Ele não entende que eu não quero ser consertado, não quero seguir em frente, não quero começar a namorar e especialmente, não quero que ele tome decisões sobre o que é melhor para mim. Não sei se algum dia perdoarei Kyle por isso. E não sei se quero. Ele cruzou uma linha que eu nem sabia que existia e agora não consigo mais olhá-lo da mesma maneira e não consigo confiar que ele entenda ou respeite qualquer coisa que seja importante para mim. Talvez algumas pessoas digam que estou sendo muito duro, mas acho que há certas coisas sobre as quais não se brinque, certas situações em que você simplesmente cala a boca e deixa as pessoas de luto da maneira que precisam. Atualização. Eu descobri algo que muda tudo, e agora eu sei exatamente que tipo de pessoa meu irmão realmente é, e vou garantir que todos os outros também saibam. Kyle está noivo de sua namorada, Emma, há 4 meses, e o casamento deles é em algumas semanas e Emma não tem ideia de que Kyle a traiu durante todo o tempo em que estiveram juntos. Descobri por acidente quando fui limpar o carro de Amber, que estava parado na nossa garagem desde que ela ficou doente demais para dirigir. Eu estava mexendo no porta-luvas e encontrei o celular antigo de Amber, que ela usava para o trabalho antes de receber o diagnóstico de câncer e ter que largar o emprego. O celular estava sem bateria, mas eu o carreguei porque pensei que poderia ver fotos ou mensagens que eu gostaria de guardar. Quando o celular ligou, havia dezenas de mensagens de texto entre Kyle e Amber sobre as quais eu nunca soube, e ao lê-las, percebi que Kyle estava tentando fazer com que Amber o ajudasse a encobrir suas traições, e que Amber vinha dizendo a ele para parar e contar a verdade para Emma. As mensagens começaram há cerca de 1 ano, quando Amber ainda estava reagindo bem ao tratamento. Kyle pedia a ela que mentisse para Emma sobre onde ele estava em certas noites e que confirmasse histórias que ele havia contado a ela sobre viagens de trabalho, que na verdade eram momentos em que ele estava com outras mulheres. Amber havia respondido as primeiras mensagens dizendo a Kyle que o que ele estava fazendo era errado, que ele precisava parar de trair Emma e ser honesto com ela. Ela escreveu coisas como: Kyle, isso é nojento e a Emma merece coisa melhor, e eu não vou mentir por você. Você precisa contar a verdade para Emma. E se não parar de me pedir para te acobertar, eu mesma vou contar a ela. As mensagens ficaram mais desagradáveis quando Amber continuou se recusando a ajudá-lo e Kyle começou a dizer coisas como: eu sei que você acha que estou sendo estúpido, mas isso não é tão sério e a Emma não precisa saber de cada detalhe da minha vida. Eu não podia acreditar no que estava lendo e continuei rolando por mais e mais mensagens onde Kyle falava sobre diferentes mulheres com quem estava dormindo, pedia a Amber para fornecer álibis para ele e ficava com raiva quando ela não respondia. Ele falou sobre mulheres do trabalho, mulheres que conheceu em bares e até mulheres que conheceu em aplicativos de namoro enquanto estava noivo de Emma. Kyle tentava distorcer tudo para fazer Amber se sentir culpada por não ajudá-lo, escrevendo coisas como: eu pensei que a família deveria se apoiar, mas acho que me enganei sobre você. Você está sendo egoísta e só pensando em si mesmo em vez do que é melhor para todos. A Emma é mais feliz sem saber, então você está na verdade a magoando por querer contar a ela e tudo bem. Seja um idiota sobre isso, mas não arruine meu relacionamento porque você está com ciúmes da minha felicidade. Pude ver pelas respostas posteriores de Amber que a manipulação de Kyle estava começando a afetá-la, porque os tratamentos contra o câncer a deixavam confusa, cansada e incapaz de pensar com clareza. Fiquei enjoado ao ler como Kyle se aproveitou dela quando ela estava vulnerável, assustada e não em seu juízo perfeito. Pela linha do tempo das mensagens, vi que Amber havia parado de responder completamente há cerca de 8 meses, que foi exatamente quando ela ficou muito doente e teve que ser hospitalizada pela primeira vez. As últimas mensagens eram de Kyle dizendo a Amber que ele havia parado de trair e não trairia novamente se ela não contasse a ninguém sobre isso. Tirei capturas de tela de cada mensagem, imprimi tudo e fiz cópias. Comecei a planejar exatamente como garantiria que Emma as visse antes de cometer o maior erro de sua vida. Kyle se acha muito esperto e que pode manipular todos ao seu redor, mas ele está prestes a descobrir que algumas ações têm consequências e que tratar as pessoas como lixo uma hora cobra seu preço. Liguei para Emma e disse que queria levá-la para almoçar para conversar sobre os planos do casamento e ela ficou animada porque pensou que eu finalmente estava pronto para me envolver em eventos familiares novamente após a morte de Amber. Senti-me mal por mentir para ela, mas sabia que se contasse a verdade pelo telefone, ela poderia não acreditar em mim, ou Kyle poderia convencê-la de que eu estava inventando tudo porque estava com raiva da nossa briga. Durante o almoço, disse a Emma que havia encontrado algo que ela precisava ver e mostrei a ela o celular com todas as mensagens de Kyle e observei seu rosto mudar enquanto elas lia. No início, ela pareceu confusa, depois magoada, depois com raiva e por fim, pareceu vazia, como se alguém tivesse sugado toda a vida dela. Ela leu cada mensagem 2 vezes, depois me perguntou se eu tinha mais provas e contei a ela sobre as capturas de tela e as cópias impressas, e ela perguntou se poderia ficar com cópias para si. Eu dei tudo a ela e ela guardou tudo na bolsa e ficou sentada por um longo tempo sem dizer nada, e eu também não sabia o que dizer. Finalmente, Emma disse que suspeitava que algo estava errado porque Kyle vinha agindo de forma estranha e distante, vivia dando desculpas para não passar tempo com ela e a acusava de ser carente e grudenta quando ela o questionava. Ela disse que tentou se convencer de que ele estava apenas estressado com o trabalho e o casamento, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Emma também disse que achou estranho quando
quando Kylie lhe contou que estava me levando a uma boate de striptease para me animar após a morte de Amber, mas que ele fez parecer que estava sendo um bom irmão e me ajudando no meu luto. Ela disse que agora percebia que Kylie provavelmente gostava de ir a boates de striptease e que usou meu luto como desculpa para ir a um lugar que Emma normalmente não gostaria que ele fosse. Emma me perguntou por que eu estava mostrando isso a ela agora e por que não havia contado antes. Expliquei que tinha acabado de encontrar o celular e que achava que ela merecia saber a verdade antes de se casar com ele. Disse que Kylie também tinha sido horrível comigo em relação à morte de Amber e que eu estava percebendo que meu irmão não era a pessoa que eu pensava que ele era. E que também não era a pessoa que ela pensava que ele era. Ela começou a chorar e disse que se sentia uma idiota por não ter visto isso antes, por ter criado desculpas para ele e por planejar um casamento inteiro com alguém que obviamente não a amava nem a respeitava. Eu disse a ela que a culpa não era dela, que Kylie era bom em mentir e manipular, e que ela não deveria se culpar por confiar em alguém em quem deveria poder confiar. Emma disse que não sabia o que fazer, porque o casamento era em 2 semanas, todos os fornecedores estavam pagos, todos os convidados já haviam feito planos de viagem, seus pais haviam gastado muito dinheiro e todos esperavam que ela se casasse. Eu disse a ela que tudo isso era menos importante do que sua felicidade e seu futuro e que se casar com alguém que já a havia traído e planejava continuar traindo seria o pior erro que ela poderia cometer. Então, Emma me perguntou se eu achava que ela deveria confrontar Kylie antes do casamento ou esperar até depois. Eu disse a ela que a decisão era dela, mas que pessoalmente, achava que Kylie merecia ser humilhado na frente de todos, da mesma forma que ele humilhou ela, Amber a mim. Eu disse a ela que Kylie nunca enfrentava as consequências de seus atos porque sempre conseguia se safar com seu charme ou culpando outras pessoas por seus problemas. Emma disse que precisava de tempo para pensar, e eu disse a ela para levar o tempo que precisasse e que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse. Também disse que se ela quisesse confrontar Kylie antes do casamento, eu estaria lá com ela, e se quisesse expô-lo no casamento, eu a ajudaria a fazer isso também. Pagamos o almoço. Emma me abraçou e agradeceu por lhe contar a verdade, mesmo sendo horrível e doloroso. Ela disse que descobrir agora era melhor do que descobrir depois de casados, com filhos e presa em um casamento com alguém que não a amava. Provavelmente atualizarei novamente quando algo acontecer. Atualização 2. Emma decidiu que queria expor Kylie no casamento e me pediu para ajudá-la a planejar. Nós bolamos um plano que era perfeito e devastador, e não haveria como Kylie se safar com desculpas. Emma disse que queria que todos soubessem exatamente que tipo de pessoa Kylie era antes de o verem prometer amá-la e honrá-la. E ela queria que Kylie se sentisse tão humilhado e traído quanto ele a fez se sentir. O plano era que Emma prosseguisse com a cerimônia de casamento até a parte em que o celebrante pergunta se alguém tem alguma objeção e então ela se oporia ao seu próprio casamento e explicaria o porquê. Mas precisávamos de uma maneira de mostrar a todos a prova, para que acreditassem nela e não pensassem que ela estava apenas com medo ou tendo um colapso nervoso. Emma teve a ideia de esconder cópias impressas das mensagens de texto de Kylie dentro de seu buquê durante a parte da objeção. Ela as tiraria e leria algumas das piores mensagens em voz alta para todos. Passamos horas analisando todas as mensagens e escolhendo as que eram mais incriminadoras e que tornariam impossível para qualquer um defender Kylie ou dar desculpas para ele. Escolhemos a mensagem em que Kylie dizia que Emma era chata e só servia pelo dinheiro da família dela, e a mensagem em que ele dizia que provavelmente a trairia depois do casamento. Também selecionamos várias mensagens em que Kylie descrevia encontros íntimos específicos com outras mulheres e se gabava de como era fácil mentir para Emma. Emma mandou imprimir as mensagens em um papel bonito. Nós as dobramos em pedaços pequenos, as envolvemos em plástico para que não fossem danificadas e as colocamos cuidadosamente no centro de seu buquê, onde ninguém as veria até que ela estivesse pronta. Garantimos que ela tivesse cópias suficientes para distribuir às pessoas, para que pudessem ler as mensagens por si mesmas. O casamento foi em um local chique que os pais de Emma haviam reservado há 2 meses e havia cerca de 150 pessoas lá, incluindo ambas as famílias e todos os amigos e colegas de trabalho de Kylie e Emma. Me sentei na primeira fila com meus pais e os padrinhos de Kylie, e observei Kylie no altar, parecendo presunçoso e confiante, como sempre fazia quando pensava que estava se safando de algo. Emma estava linda em seu vestido de noiva e ela caminhou pelo corredor com o pai e sorria, mas eu podia ver que ela estava nervosa e com medo do que estava prestes a fazer. Quando ela chegou ao altar, Kylie beijou sua bochecha e sussurrou algo em seu ouvido que a fez estremecer, e eu me perguntei que coisa horrível ele tinha acabado de dizer a ela. A cerimônia começou normalmente e o celebrante falou sobre amor, compromisso e o casamento ser um vínculo sagrado entre duas pessoas que confiam completamente uma na outra. Fiquei pensando em como era irônico que Kylie estivesse ali, fingindo se importar com confiança e compromisso, quando também planejava trair Emma durante todo o casamento, embora provavelmente tenha mentido sobre isso em suas últimas mensagens. Quando o celebrante chegou à parte das objeções, ele disse: se alguém aqui sabe de alguma razão pela qual esses dois não devem se casar, fale agora ou cale-se para sempre. Houve a pausa habitual em que todos ficam em silêncio, e então Emma levantou a mão e disse: eu me oponho. Todos na sala ofegaram e começaram a cochichar. Kylie pareceu confuso e depois irritado, e disse: Emma, o que você está fazendo? Mas Emma o ignorou e começou a falar para a multidão. Ela disse: eu me oponho a este casamento porque o noivo me trai durante todo o nosso relacionamento. Kylie começou a dizer que não era verdade. Emma: você está louca. Mas Emma tirou os papéis de seu buquê e disse: eu tenho provas. E ela começou a ler as mensagens em voz alta, começando pela que dizia que ela era chata e só servia pelo dinheiro, e a que ele planejava traí-la depois do casamento.
A sala ficou em completo silêncio, exceto pela voz de Emma lendo as próprias palavras de Kylie de volta para ele. Então, Emma começou a distribuir cópias das mensagens para as pessoas nas primeiras fileiras, dizendo-lhes para passá-las adiante para que todos pudessem ver por si mesmos o que Kylie havia escrito. As pessoas liam as mensagens e pareciam chocadas e enojadas, e algumas começaram a se levantar e ir embora porque não queriam fazer parte daquele desastre. Kylie tentou arrancar os papéis de Emma, mas ela recuou e continuou lendo mais mensagens, mais detalhes sobre suas traições, suas mentiras e sua completa falta de respeito por ela ou pelo relacionamento deles. Kylie estava ficando vermelho e gritando para Emma parar de se envergonhar e pensar em suas famílias e no futuro, mas Emma apenas continuou. Finalmente, Kylie gritou: "Tudo bem, você quer fazer isso aqui na frente de todo mundo, então vamos fazer isso." E ele começou a gritar sobre como Emma era frígida e chata, como ele só a pediu em casamento porque o pai dela poderia ajudar em sua carreira, e como ela deveria ser grata por alguém como ele se quer querer se casar com alguém como ela. Disse que ela tinha sorte por ele estar disposto a se contentar com ela, porque ela não era atraente ou interessante o suficiente para conseguir algo melhor do que ele. O pai de Emma se levantou e começou a gritar com Kylie, perguntando como ele se atrevia a falar com sua filha daquela maneira. Meu pai se levantou e começou a gritar com o pai de Emma, e então ambas as famílias estavam gritando uma com a outra, e o casamento inteiro se transformou em uma briga massiva, com pessoas tomando partido e gritando acusações e insultos. Alguns dos convidados tentavam acalmar a todos, mas a maioria das pessoas estava gritando, indo embora ou apenas parada de boca aberta, assistindo tudo desmoronar. Emma tirou seu anel de noivado e o jogou em Kylie. O anel o atingiu no peito e quicou no chão. Ela disse: "Eu nunca mais quero te ver e espero que todos aqui se lembrem do tipo de pessoa que você realmente é." Então, ela levantou o vestido e saiu do local, e seus pais e madrinhas a seguiram. Kylie ficou parado no altar com seus padrinhos e sua família, mas cerca de metade dos convidados já havia partido, e a outra metade conversava entre si sobre o que acabaram de testemunhar. Kylie tentou fazer um discurso sobre como Emma teve um surto e que nada disso era culpa dele, mas as pessoas não estavam acreditando, especialmente depois de terem lido suas próprias mensagens descrevendo suas traições em detalhes. A equipe do local começou a limpar, e meus pais vieram falar comigo. Minha mãe dizia que estava envergonhada e desapontada, e que não podia acreditar que Kylie tinha feito aquelas coisas, e meu pai tentava defendê-lo, dizendo que homens jovens cometem erros e que Emma havia exagerado, mas minha mãe disse a ele para parar de dar desculpas, porque o que Kylie fez era imperdoável. Fui até Kylie antes de sair e disse a ele que era isso que acontecia quando se tratava as pessoas como lixo, e que ele havia causado tudo isso a si mesmo. Ele disse que fui eu quem causou isso ao mostrar as mensagens para Emma, e que eu havia arruinado sua vida porque estava com ciúmes de sua felicidade enquanto eu não estava feliz. Eu disse a ele que ele havia arruinado a própria vida por ser um mentiroso e traidor, e que eu estava feliz por Emma ter descoberto antes de desperdiçar anos de sua vida casada com ele. Kylie disse que eu me arrependeria disso e que ele garantiria que todos soubessem que eu era amargo e vingativo porque minha esposa morreu e eu não suportava a felicidade dos outros. Eu me afastei e deixei Kylie lá, com os destroços de seu casamento e de sua reputação, e senti que finalmente, alguma justiça havia sido feita por Emma, por Amber e por todos os outros que Kylie havia machucado com seu comportamento egoísta. Atualização 3. Emma me ligou ontem, chorando tanto que eu mal conseguia entender o que ela dizia, e quando finalmente se acalmou o suficiente para falar, ela me contou algo que tornou tudo muito pior do que eu jamais imaginei que poderia ser. Emma disse que tinha ido fazer exames para ISTS antes do desastre do casamento, porque queria ter certeza de que Kylie não lhe havia transmitido nada, e os resultados deram positivo para HIV. Ela disse que o médico informou que, com base na linha do tempo e nos marcadores de progressão, parecia que ela havia sido infectada recentemente, o que significava que Kylie provavelmente a havia infectado nos últimos meses. Emma disse que nunca teve relações desprotegidas com ninguém, exceto Kylie, e que havia sido testada antes de começarem a namorar e tudo deu negativo. Portanto, não havia dúvida de que foi Kylie quem a infectou. Fiquei perguntando a Emma se ela tinha certeza e se poderia haver algum engano, mas ela disse que fez o teste 3 vezes em laboratórios diferentes e todos os resultados foram os mesmos. Ela contou que seu médico a iniciou no tratamento imediatamente e que sua carga viral ainda estava relativamente baixa, então eles descobriram cedo, mas que ela teria que tomar medicação pelo resto da vida e que todo seu futuro havia mudado completamente. Emma disse que tentou ligar para Kylie para dizer que ele precisava fazer o teste e contatar todas as outras mulheres com quem esteve, mas Kylie não atendia suas ligações nem respondia suas mensagens. Ela disse que até foi ao apartamento dele, mas ele não estava lá e seus vizinhos disseram que não o viam há dias e que seu carro havia sumido. Eu disse a Emma que tentaria encontrar Kylie e garantir que ele fizesse o teste e contatasse suas outras parceiras, mas que no momento, o mais importante era garantir que ela estivesse bem e recebendo os cuidados médicos de que precisava. Emma disse que seu médico tem sido ótimo e que o tratamento já estava funcionando, mas que ela estava lutando com a parte emocional de saber que teria esse vírus pelo resto da vida por causa das mentiras e traições de Kylie. Ela me perguntou se eu achava que Kylie sabia que era positivo e a infectou de propósito, ou se ele foi apenas imprudente e estúpido e não sabia seu status. Eu disse a ela que de qualquer forma, não importava, porque o resultado era o mesmo, e que Kylie era responsável pelo que aconteceu com ela, independentemente de saber ou não. Passei o resto do dia tentando localizar Kylie. Liguei para o trabalho dele e disseram que ele não aparecia há uma semana e que estavam considerando demiti-lo se ele não entrasse em contato logo. Liguei para seus amigos e a maioria disse que não tinha notícias dele desde o casamento e que sentiam vergonha de serem associados a ele depois do que aconteceu.
Finalmente, descobri por um de seus colegas de trabalho que Kylie havia dirigido para a casa de um de nossos primos em outro estado e que provavelmente estava se escondendo lá até as coisas se acalmarem. Consegui o número do primo com minha mãe, liguei, expliquei a situação e disse a ele que Kylie precisava ser testado imediatamente e que a saúde de outras pessoas estava em risco. O primo disse que garantiria que Kylie recebesse a mensagem, mas que Kylie estava muito abalado e com raiva, e talvez não estivesse disposto a ouvir a razão. Eu disse ao primo que isso não era sobre os sentimentos de Kylie e que se ele não fizesse o teste e contatasse suas outras parceiras, poderia ser criminalmente responsável por espalhar o HIV conscientemente. 2 dias depois, Kylie finalmente me ligou, estava bêbado e com raiva, e começou a gritar comigo sobre como eu havia arruinado sua vida e que tudo era minha culpa por ter mostrado aquelas mensagens a... Eu disse a ele que Emma havia testado positivo para HIV e que ele precisava ser testado imediatamente. Ele ficou em completo silêncio por cerca de 30 segundos e depois começou a gritar novamente. Kylie disse que não havia como ele ser positivo e que Emma provavelmente estava mentindo para conseguir atenção, simpatia e para fazê-lo parecer ainda pior do que já estava. Eu disse a ele que essa era a coisa mais estúpida que eu já tinha ouvido, que Emma não tinha motivo para mentir sobre algo assim e que ele precisava parar de ser egoísta e pensar em todas as mulheres que ele poderia ter infectado. Ele disse que se sentia bem, que não estava doente e que HIV era algo que acontecia com outras pessoas, não com pessoas como ele. Tentei explicar que o HIV não se importa com o tipo de pessoa que você é e que muitas pessoas têm o vírus sem saber e sem apresentar sintomas, mas Kylie disse que eu estava sendo dramático e tentando assustá-lo. Eu disse a Kylie que se ele não fizesse o teste, eu ligaria para o departamento de saúde e o denunciaria, e que eles poderiam forçá-lo a ser testado e a contatar suas parceiras. Kylie disse que eu não faria isso porque causaria problemas para toda a nossa família. Eu respondi que não me importava mais com a reputação da nossa família do que com pessoas inocentes sendo infectadas por um vírus que ameaça a vida. Kylie finalmente concordou em fazer o teste, mas disse que só o faria para provar que Emma estava mentindo e para que todos o deixassem em paz. Ele disse que quando o teste voltasse negativo, exigiria um pedido de desculpas de todos que o acusaram de transmitir HIV a Emma. 3 dias depois, Kylie me ligou de volta e ele não estava bêbado desta vez, nem gritando, e sua voz soava completamente diferente, como se toda a luta tivesse se esvaído dele. Ele disse que seus resultados deram positivo e que seu médico informou que sua carga viral estava muito alta, o que significava que ele provavelmente estava infectado há vários meses e foi contagioso o tempo todo. Kylie disse que seu médico lhe deu uma lista de perguntas sobre suas parceiras íntimas e que ele deveria contatar todas as pessoas com quem esteve no último ano e dizer-lhes para fazerem o teste. Ele disse que a lista tinha 11 mulheres diferentes, incluindo Emma, e que ele estava percebendo que poderia ter infectado muitas pessoas. Perguntei a Kylie se ele ia contatar todas aquelas mulheres e ele disse que não sabia como poderia encará-las e contar o que havia feito. Eu disse a ele que não se tratava dele e de seus sentimentos, e que aquelas mulheres tinham o direito de saber seu status e obter tratamento se precisassem, e que cada dia que ele esperava era mais um dia em que elas poderiam estar espalhando o vírus para outras pessoas. Kylie disse que sabia que eu estava certo, mas que estava com medo e envergonhado, e que não sabia o que dizer a essas mulheres. Eu disse a ele que deveria começar sendo honesto pela primeira vez na vida e que deveria dar a elas todas as informações de que precisavam para se protegerem, serem testadas e tratadas. Fico pensando em como a necessidade de Kylie de sair com várias pessoas e mentir sobre isso agora destruiu tantas vidas, e como se ele tivesse sido honesto com Emma desde o início, nada disso teria acontecido.